Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estiveram comigo na live. Muito obrigado aí pelo diálogo. Às 21h30 eu vou fazer outra live aqui no canal para a gente poder falar só de futebol. Era necessário a gente traçar uma metodologia e tentar arrumar soluções para o que está acontecendo no Vasco da Gama. Por isso essa live que a gente fez na parte da tarde. Meus amigos, se inscrevam no canal, por gentileza, ativem o sininho e deem o seu like ou o seu dislike. Este vídeo aqui é para a gente contra-argumentar alguns pensamentos do técnico Abel Braga. Para a gente poder falar de reforços. O Abel Braga falou que o resultado foi injusto. Dentro do futebol não existe si e também não existe injustiça. O que existe no futebol é muito trabalho, é muita dedicação. A gente justifica dizendo que é injustiça quando a gente não trabalha. Finalizações é fundamento. Que são treinados, que são aprimorados em cada treinamento do Vasco da Gama. O Vasco tem um problema grave de finalizações. Assim como o Vasco tem um enorme problema na parte defensiva, no que tangencia posicionamento, cobertura dos laterais. Para isso não há injustiça, para isso há muito treinamento. Não podemos achar que futebol é obra do acaso, porque não é. Futebol, repito aqui, muito é decidido fora das quatro linhas. Hoje, a gente não viu o Vasco se movimentando com relação a reforços. Tudo continua da mesma forma. Isso me causa muita preocupação, esse silêncio. O presidente do Vasco da Gama sumiu. Não sabemos de fato por onde que ele anda. Não vem dar uma declaração. Esse silêncio muito me incomoda porque eu vejo o Vasco da Gama precisando de reforços urgentemente. Chega até a ser clichê a gente falar sobre a situação de reforços, mas é uma realidade a qual não tem como a gente escapar. Como sempre, muitas especulações, jogadores aí oferecidos, e falta o Vasco concluir algumas negociações. O presidente aí tirando folga, foi afastado por 5 dias. A situação lá da Caixa Econômica também não se resolve. O Vasco sem previsão para poder arcar com pagamentos de salário. Mais uma vez, a gente vem se oferecer aqui para a gente poder fazer uma vaquinha e poder pagar a situação dos salários, porque é importantíssimo para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode ficar desta forma. A tendência, se continuar assim, é a gente sofrer uma debandada aí de atletas aí, é a gente não reforçar o elenco.
Então esse vídeo aqui é também para a gente contra-argumentar o Abel Braga e também para a gente apelar aqui mais uma vez pela atenção do presidente do Vasco da Gama para a gente poder fazer uma vaquinha. De alguma forma a gente tem que salvar esse primeiro semestre do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem 3 competições muito difíceis. É o campeonato estadual, que vale muito sim, vale 7 milhões de reais. É muita coisa para o Vasco. A Copa do Brasil, a gente tem uma decisão contra o Oriente Petroleiro. Esse silêncio todo por parte aí do Vasco da Gama me deixa muito apreensivo. Para essa próxima partida a gente vai poder contar com o Ricardo Graça, ele vai estar à disposição do Abel Braga, já retornou da seleção brasileira. Talvez esta tenha sido a maior notícia do dia do Vasco da Gama. Mas é muito pouco para o que verdadeiramente nós precisamos. Muito pouco. O torcedor do Vasco, ele merece muito, mas muito mais. Hoje, sinceramente, eu tinha uma expectativa de que verdadeiramente o Vasco fosse anunciar alguém. Até agora isso não aconteceu. Repito aqui, quanto mais houver demora em reforçar, mais o Vasco vai sofrer. Muito mais. Os jogadores bons já estão aí empregados e o Vasco fica com pouquíssimas opções. A gente tem que ter um choque de gestão para a gente poder sair dessa situação, porque está muito complicado. Então esse era o recado que eu gostaria de passar para todos vocês, meus amigos. Dizer que no futebol não existe acaso. Dizer que hoje tudo continuou a mesma coisa. Não sabemos quem é que responde na ausência do Campelo. O Vasco não contratou ninguém, não pagou salários, então tudo continua na mesma. Valeu, meus amigos. Vasco neles. E lembrando, às 21h30, live aqui no canal. Abraço, conto com cada um de vocês. Vasco neles. Valeu.